Bom, a nossa história, na realidade, ela se divide, assim, antes e depois de São José, né? Porque existe o Emerson antes de São José e existe o Emerson depois de São José, né? A gente se conheceu, na realidade, por telefone e pela internet no primeiro momento, né? Eu sou professora, nós dois somos da área de comunicação e um professor me indicou o Emerson como um contato para dar uma palestra para minha turma. Então, o nosso contato começou aí, por telefone e por e-mail, pedindo para que ele fosse, teve esse contato profissional, assim, e bem esporádico. Mas, num determinado momento da vida da gente, a gente acho que para, respira e diz assim, poxa, agora acho que eu quero uma vida para além de mim, acho que eu quero uma vida a dois, assim. A minha história com a Leandra é uma história, assim, é bastante engraçada, né, que a gente... Quem conhece a nossa história fala que, puxa vida, vocês tinham tudo para ficar junto mesmo, era o destino que tava traçado. Mas é engraçado, a Leandra era uma pessoa que não tinha rosto para mim. Nós temos um amigo em comum, eu também sou professor universitário, além de publicitária, né? Ela comentou com esse amigo em comum, cara, eu preciso de alguém para me substituir na faculdade para dar aula para meus alunos. Você tem alguém para me indicar? Aí esse amigo nosso, como eu já tinha substituído esse amigo, ele passou o meu contato para ela. Desde então a gente só ficou conversando. E eu resolvi bater um papo com São José, porque dizem por aí que Santo Antônio que é casamenteiro, mas São José que é o santo da família. Eu não queria casar, né? Eu queria alguém que fosse uma família. E aí fiz uma bela novela de São José, né? Que já divulguei largamente para as amigas, inclusive já colou em outros casos, né? São José anda por aí fazendo seu trabalho muito bem feito, mas alguns dias depois, poucos dias na realidade depois dessa novela, o Emerson fez o Facebook, porque até esse momento a gente, como eu falei, só tinha contato mesmo assim, por e-mail, por telefone e tudo. E ele fez o Facebook e me adicionou, que é absolutamente natural, já que a gente tinha um contato anterior a isso. Até que um belo dia eu resolvi fazer o danado do Facebook. Vamos fazer no Facebook para ver o que tem. Adicionei a Leandra e falei, não, é uma senhora, olha só. E a gente começou a conversar, sem qualquer tipo de intenção. E a gente, no decorrer dessa conversa, a gente falou, poxa, você dá aula para mim há tanto tempo e eu sequer te conheço. Eu vejo meus alunos falando de você, que você é legal, que você é bacana. Mas eu não te conheço, a gente podia marcar um café pra gente conversar, pra gente bater um papo, enfim, coisas do gênero. Marcamos e fomos assistir esse filme. Na realidade, a coisa que rolou tão legal, assim, fluiu tão bem a conversa e tudo, que esse filme a gente não assistiu. E isso virou quase que uma piada interna do nosso relacionamento, porque assim, a gente só conseguiu assistir um filme completo juntos depois de meses de namoro. Esse filme entrou pra história porque a coisa aconteceu tão legal, a conversa fluiu tão bem, que realmente o filme ficou irrisório no meio da história. Enfim, a gente se conheceu então, nesse dia, nessa situação. Só que quando a gente se encontrou, a conversa fluiu tão bem, a gente conversou tanto, a gente se entendeu tão bem, que nós só conseguimos assistir a um filme depois de 4 meses de namoro, aproximadamente. Não rolou o filme que a gente conversou, enfim. Aí a gente começou a ficar junto, tava muito legal, tava muito bacana. Aí num determinado momento, nesse período que a gente estava se conhecendo, eu tinha uma viagem marcada para Búzios, uma viagem que já tinha marcado há muito tempo com alguns amigos. Então, no meu aniversário, né, de 15 anos, no meu discurso, ele estava em Búzios, né, tinha viajado com os amigos. Eu pedi a um amigo que estava lá que ligasse para ele e que colocasse o telefone na caixa de som para que ele pudesse ouvir aquilo que eu estava falando. Só que quem ouviu tudo não foi ele, foi a irmã. E acho que aquele momento eu consegui dizer na frente de todos os meus amigos, a minha família, que tinha alguém muito especial entrando na minha vida, me fez tomar a decisão de que ele era especial demais para ser alguém que eu estava apenas conhecendo. E como eu não sei fazer nada
muito simples, assim, né? Não sou uma pessoa que tem características de fazer as coisas do jeito mais simples. Eu resolvi fazer uma surpresa. E eu tinha ficado com a chave da casa dele por conta da viagem, né? E entrei um pouquinho antes na casa e enchi a casa com vários bilhetinhos. E por uma dessas coincidências do destino, aconteceu que eu precisei deixar a chave do meu apartamento com ela. Então eu viajei e a chave do apartamento ficou com ela. Quando eu volto, cheguei de viagem, chegou à noite, tá a casa cheia de bilhetes, uma coisa muito legal, isso é uma característica muito dela, ela sempre faz esse tipo de coisa, esse tipo de surpresa, assim, isso é muito bacana. Tava na casa dela, tava lá em casa, no meu apartamento, uma caixa com os bilhetes que me levavam a pensar uma coisa assim, eu encontrei uma caixa em cima do meu guarda-roupa. Quando eu abro a caixa, tem um bilhete, tem, assim, toalha, escova de dente, roupa de dormir, chinelo e um bilhete. Este é o kit Eu Namoro Leandro Zanetti. E com um pedido oficial de namoro. Enfim, enchi a casa de bilhetinhos e montei uma caixa. E nessa caixa eu coloquei escova de dente, chinelo, roupa de dormir, enfim, coisas que são de quem passa a ter um relacionamento com mais seriedade, né? E fiz um bilhetinho dentro dessa caixa. Só que para chegar a essa caixa, ele tinha que passar por todos os outros bilhetes que estavam espalhados pela casa. E lá foi ele, né? Passou pelo primeiro bilhete, que era uma coisa, era um recadinho que era mesmo para deixá-lo mais curioso. E aí, quando ele leu o primeiro bilhete, ele me ligou e falou assim: "Você vem pra cá, não vem?" Aí eu falei, eu tive que me segurar para não rir, né? Para conseguir não. Falei, eu vou, espera que eu vou, super sério assim. E esperei ele continuar olhando os bilhetes pela casa. E no final, dentro dessa caixa, o bilhete dizia: "Esse é o kit Eu Namoro Leandro Zanetti. Parabéns, quer ser meu namorado?" Isso. Como falar não, né? Impossível isso. Ele é alguém muito legal e é aquilo que eu disse. Assim, eu acho que a gente torna amor na vida da gente algo tão complexo. A gente cria na cabeça da gente uma personificação. Assim, a gente personifica o amor. A gente cria uma pessoa na cabeça da gente e essa pessoa passa a significar o que é amor para você. E aí quando você encontra isso de um jeito totalmente diferente do que você personificou na sua cabeça, mas que você se vê assim, caramba, eu sinto saudade, eu quero ver, eu gosto de estar do lado, eu gosto do jeito que passa a mão no meu cabelo, eu gosto do beijo, eu gosto do cheiro, eu gosto de estar junto. E é algo tão simples, é natural, não é pensado, você não pensa nisso, você sente isso. Que às vezes você demora para acreditar que isso realmente é. E foi assim, foi algo muito natural, muito, assim, cada dia a gente tinha mais vontade de estar junto e cada dia a gente descobria mais coisas em comum, cada dia a gente conseguia mais e mais, assim, descobrir que mesmo nas diferenças a gente conseguia chegar num bem comum para os dois. E ele é uma pessoa absolutamente fantástica dentro de um relacionamento. Mesmo, eu posso dizer que eu cresci muito mais, eu amadureci muito mais como mulher por causa dele. Porque ele é como se fosse o meu ponto de equilíbrio, assim. Porque eu sou muito mais espalhafatosa, eu sou muito mais nervosa, eu sou muito mais agitada, eu sou ligada a 220, assim. E ele é meu porto seguro. Ele é para onde eu corro nesses momentos em que a vida parece insustentável, insuportável, e ele rouba 5 segundos do meu pensamento e me dá de volta a calma que eu preciso para continuar seguindo. Então, assim, é muito prazeroso você saber que você tem do seu lado alguém que você conta, alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que você conta, alguém que você deseja, alguém que realmente reúne tudo aquilo que a gente quer que seja o grande amor da vida da gente. Mas a história não para por aí, né? Porque hoje nós não somos só namorados, hoje nós somos noivos. E é lógico que ele tinha que me dar o troco na história do pedido de namoro, ele não ficaria para trás, né?
Aí beleza, ela me pediu namoro, eu falei, bom, eu preciso agora dar o troco, né? E o troco foi aqui, ó. Podia, né? Vou te pedir em casamento, mas não te direi nem quanto nem onde. Aí foi um grande desafio fazer todo esse pedido de casamento escondido dela, né? Tive apoio da família, apoio de amigo e tal. E quando foi num curso que ela estava dando de cerimonialista, eu coloquei um vídeo para passar para a turma, como se fosse parte da aula, e no meio do vídeo eu entro e fiz o pedido, né, de casamento. Aí foi tudo muito lindo, foi tudo muito bacana. Bom, o namoro estava indo muito bem, e acho que todo namoro que vai muito bem, ele precisa, né, dar um passinho a mais, né? Nós começamos a conversar sobre casamento, mas no primeiro momento como uma conversa natural mesmo, de duas pessoas adultas, de duas pessoas que têm um namoro muito legal e que veem, né, realmente o casamento como uma possibilidade. Então eu sabia que eu ia ficar noiva, eu só não sabia como, quando, onde nem porquê, né? E brincava sempre com ele assim, eu só aceito se for de joelhos, se não for de joelhos eu não digo sim, porque noivado tem que ser de joelhos. E aí eu organizei um curso, esse curso era voltado para a área de casamento, era voltado para pessoas que trabalham com a área de casamento. E confesso que não imaginei por nenhum momento que o meu pedido de noivado fosse acontecer naquele dia e muito menos naquela situação. Ele me enganou muito bem, contando com a ajuda de algumas amigas, né? Ele me enganou muito bem. Então no final desse curso era a hora de fazer, né, a entrega dos certificados, essas pessoas estavam sendo capacitadas e tudo. Aí a instrutora do curso pediu um minuto para as pessoas que estavam ali participando e colocou um vídeo. E aí o vídeo começou, parabenizando as pessoas por estarem se capacitando, né, buscando informação. Sabe aquele momento que você ouve e diz assim, eu conheço essa voz, mas você não liga a voz da pessoa, você fica assim, eu sei quem é, gente, mas quem tá falando? Quem tá falando? E aí, quando ele fala quando ele fala o meu nome, ele diz assim, então hoje eu vim aqui para falar para vocês da Leandra. Aí o meu primeiro pensamento foi, perdi Playboy agora. Aí ele terminou o vídeo, entrou na sala com as alianças, nervoso como eu nunca vi na vida, assim, suando, tremendo e com a voz toda embargada, e ajoelhou na minha frente e me pediu em noivado, né? E eu digo sim, e a gente fica noivo naquele momento que foi muito especial pela pessoa, por conseguir, assim, me esconder isso tudo e realmente conseguir me fazer uma grande surpresa. E por saber que ali começava uma história de muito entrosamento e muito carinho entre os dois. E acima de tudo de muito respeito, assim. Eu tenho muito respeito e muita admiração por quem ele é. E acho que eu tenho isso de volta. Assim, no mesmo grau ou talvez num grau maior do que eu me vejo oferecer. Então, você ter certeza de que você está sendo pedido em noivado por um homem que você quer ter do seu lado pro resto da sua vida, é muito bom. E a gente tem a gente diz sempre um pro outro assim, não precisa ser para a vida inteira, só precisa que hoje seja tão bom que amanhã a gente queira estar junto. Então, se hoje a gente faz tudo para que sejamos bem e felizes, o para sempre vai ser o rumo natural das coisas. Porque amanhã a gente vai querer estar aqui também. Então quando você sabe que você tem isso, você tem realmente um parceiro do seu lado, você não tem dúvida nenhuma do caminho que você tem que seguir. Não tem mesmo. Assim, era, mais uma vez, o rumo natural que as coisas precisavam seguir. Então a gente tem na nossa relação um ponto assim, muito bacana, que nós temos o nosso primeiro grande projeto juntos, foi a de ter um filho. E nós temos, o Tunico. Tunico é o nosso gatinho. A gente conversando sobre essa história, né, de casamento e tudo. Então a gente decidiu que a gente ia ter uma responsabilidade conjunta. A gente decidiu que era a hora.
e eu queria muito um bichinho e ele também. Chegamos à conclusão de que nós teríamos um gato. E é uma figura. O Tunico ele tem um comportamento com a Leandra, ele tem um comportamento comigo. A Leandra é meio feliz, ela pega o Tunico e aperta, e ele fica quieto assim, como deixa eu ficar quietinho, que se eu não fizer nada ela me larga. E comigo não, ela fica pra morrer, porque eu chego, assim que eu chego ele já vem, sobe, senta no meu colo e fica, esfrega e fica ronronando, e ela acha ruim, ela brinca com ele como se fosse uma criança. O Tunico ama o Emerson. Então, é assim, chega o Emerson e senta no sofá, o Tunico vem, vai no colo dele, né? Coloca a cabecinha debaixo da mão para ganhar carinho. Eu chego em casa, chamo o Tunico, boto comida pro Tunico, né? Brinco o Tunico olha pra mim e foge. E vai embora, sai correndo. Muito presente, assim. Inclusive, ela quer porque quer dar um jeito de inserir o Tunico na nossa cerimônia. Eu falei pra ela, bom, você sabe que isso não vai dar certo, não sabe? Ela sei, então tá ótimo, você sabe que não vai dar certo e você quer fazer. Então tá feito, ela não tem jeito que ele entre no colo de alguém, ele vai entrar amarrado. Espero que tudo saia conforme a gente está planejando e mais do que isso, né? Que a gente consiga que o nosso filhote, o Tunico, entre com as nossas alianças. Esse agora é o nosso grande desafio. Agora a gente está num novo momento, né? Depois de todo momento gostoso de curtir o pedido de noivado, a gente está nessa fase da organização do casamento, de pensar como vai ser o nosso casamento. E a gente já pensou e repensou umas 30 vezes e eu tenho certeza que a gente ainda vai pensar e repensar um pouquinho até a decisão definitiva de como a gente quer. Mas a gente quer realmente algo diferente, algo que seja a nossa cara, que seja do nosso jeito. Por isso, provavelmente nós vamos casar 3 vezes. É uma família muito religiosa, então até para eu respeitar muito aquilo que eu aprendi, o seio da família que eu vivo, aquilo que a minha família acredita, a gente vai ter um casamento na igreja, mas mais restrito, um casamento mais familiar. E aí vamos fazer um casamento simbólico, uma festa para comemorar com os nossos amigos, realmente aí diferente do jeito que a gente quer, a nossa cara, com muita descontração, né? De um jeito que a gente sabe que vai se divertir, que vai marcar a nossa história, como a gente teve momentos marcantes até hoje. Assim, apesar de eu ser uma profissional que trabalha na área de eventos, eu me dei o direito de ser única e simplesmente noiva. Eu quero curtir cada pedacinho desse planejamento. O Emerson não é um noivo que está alheio ao casamento, muito pelo contrário. Ele está assim, muito presente, a gente pensa junto, a gente está criando as coisas de forma conjunta mesmo. Ele é até um noivo muito engraçado, porque eu trabalho nessa área, querendo ou não, acaba tendo um pouco mais de tranquilidade com determinadas coisas, né? Quando você vai pedir um orçamento, você vai olhar um espaço e tal. E ele fica muito ansioso, mas por que ela não vai mandar um orçamento hoje? Por que a gente não pode olhar isso agora? Por que não é agora? Por que não é nesse momento? Calma, amor, não é assim, né? A gente tem que ir com calma, planejando as coisas, tem que ter certeza. A gente não tem que sair por aí pedindo pra todo mundo tudo pra depois decidir. Vamos a gente decidir primeiro, pra depois fazer isso. Então a gente tem momentos muito engraçados de estresse dele, assim. É gostoso ver que ele realmente tá junto comigo pra fazer desse casamento a nossa cara. Mas sozinhos a gente não faria nada, né? Então a gente tem um profissional, um cerimonialista, que está nos apoiando nisso. A gente leva as ideias loucas para ela e ela transforma em ideias plausíveis, legal, né? É uma profissional que a gente conhece, que a gente tem boas referências. Então acho que isso é extremamente importante, que é você ter alguém que compreenda o sentido do que você quer fazer. Para poder viver esse momento noiva mesmo, a gente precisa de alguém que possa viver o momento da organização com toda a confiança que eu preciso, que seja alguém que realmente entenda o que eu quero fazer, que eu vou chegar lá e vou encontrar o cenário que eu sonhei para o meu momento, né? Para o nosso momento, que é o momento de dizer sim, de olhar nos olhos e mostrar para todo mundo que sim, que a gente é um casal muito feliz, que a gente é um casal que se ama muito e que a gente é um casal que quer tudo do nosso jeitinho, com a nossa cara. Então isso está sendo
mais uma etapa em que a gente ri muito juntos. Tenho certeza que vai ser um casamento memorável, que a gente vai ter muito orgulho de mostrar para os nossos filhos e mostrar para a vida inteira que a gente fez tudo do jeito que a gente sempre sonhou. Olha, eu acho que para resumir essa história inteira, assim, eu preciso dizer que eu me surpreendi em descobrir que amar é algo tão simples assim, é algo tão dia a dia, assim, que realmente quando você encontra a pessoa que você nunca sonhou, eu acho que essa é a realidade. Que uma relação ela é feita de... ela é construída todos os dias. Assim como muitas vezes ela também é destruída todos os dias. É como se você tivesse uma conta onde você faz depósitos e retiradas. A gente trabalha todos os dias para que o número de depósitos sejam muito maiores do que o número de retiradas. Leandro e eu temos uma coisa muito bacana que a gente sempre fala um pro outro assim, que hoje seja tão bom que a gente queira o amanhã. Acho que isso é a tônica do nosso relacionamento. É viver um dia de cada vez, um dia depois do outro. Então assim, amo sem medo, assim, de me entregar sem me preocupar, de me entregar sem máscara, sem medo, sem nada, sem nada. Você simplesmente se entrega, porque você tem certeza que você tem uma mão estendida para você que vai caminhar com você, que vai estar, não é atrás, não é na frente, que vai estar do seu lado. Aconteça o que acontecer. Só quando você vive isso é que você entende o que significa amor. E esse amor que a gente vive, que eu e o Emerson, a gente vive, eu desejo que as pessoas